Nós estamos estudando no mês de agosto uma das características daquele que deve ser discípulo do Senhor Jesus. Quem segue a Jesus precisa expressar na sua vida a atitude da obediência. A obediência é uma característica indispensável. Você não se torna discípula de Jesus se você não obedecer o seu chamado. Você não é de fato um discípula do Senhor Jesus, se no dia a dia você não se dispõe a seguir as orientações que Ele nos dá através da sua palavra. Seguir a Jesus tem uma série de implicações nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E uma dessas implicações é aprender a obedecer à voz de Deus, à orientação de Deus. E hoje à noite nós queremos continuar tratando deste assunto, a questão da obediência enquanto discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E hoje à noite nós vamos tratar de um assunto que não é muito agradável. É da gente aprender a obedecer uns aos outros. Esta é uma coisa que é um pouco difícil para nós. E que nós temos muita dificuldade em considerar esse aspecto que é uma dimensão da vida cristã. E nós precisamos começar lendo a Bíblia. Porque é a Bíblia que diz isso. Então abra a sua Bíblia. São dois textos. O primeiro texto se encontra em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo apresenta o plano da salvação, o plano eterno de redenção. E a partir do capítulo 4 ele começa a falar das atitudes práticas, da dimensão ética. Como nós colocamos em prática na nossa vida a nossa relação com Deus. E aqui está um excerto, uma passagem com relação à submissão uns aos outros. Para que a gente entenda bem isto, a partir do versículo 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O segundo texto é da lavra do apóstolo Pedro, ele escrevendo também no capítulo 5, versículos 5 e o 6, ele disse o seguinte: rogo, apelo, desafio, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, ou aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como nós dissemos, a submissão ou sujeição mútua não é um assunto fácil,
Pelo contrário, este assunto, e por conta da falta da submissão uns aos outros, este assunto difícil tem sido motivo de muita dificuldade na vida da igreja. Tem sido motivo de transtornos, tem sido motivo de conflitos. Alguém às vezes até brinca que na igreja tem muito cacique e pouco índio. Já viram essa expressão? Essa expressão quer dizer exatamente que há muita gente disposta a mandar e pouca gente disposta a obedecer e a fazer. Isso é verdade. Isso é verdade, porque nós seres humanos, nós temos dificuldades com relação à obediência. Esse é um problema antigo. Vem desde os primórdios da humanidade. A história bíblica, ela está pontuada de histórias de desobediência. Hoje de manhã o Isaías pregou sobre Jonas, um profeta desobediente, um homem de Deus desobediente, um homem de Deus insubmisso, briguento com Deus, ousado até para dizer para Deus. Não é nem insubmisso aos seres humanos, mas é insubmisso uns aos outros e a Deus. E nós temos histórias na vida da igreja, histórias nada exemplares. Quantas igrejas se dividiram por falta de submissão? Conselho tomou uma decisão, presbitério tomou uma decisão, mas as pessoas não aceitaram as decisões. E se levantaram, e se rebelaram por não aceitarem. E muitas delas adornadas de uma espiritualidade. Eu já vi gente dizer, usando o texto lá de Atos, quando Pedro e João, diante do sinédrio que os proibia de pregar, Pedro e João se levantaram e disseram: importa obedecer a Deus do que os homens. Já vi muito rebelde em igreja não aceitar a decisão de conselho, usar esse mesmo texto como pretexto para a sua decisão. Quantas divisões, quantas histórias trágicas, quantas histórias nada exemplares, em que ficam as cicatrizes, em que ficam as feridas no corpo de Cristo, em que ficam as marcas no corpo de Cristo, aquela mancha. Aquela igreja é uma igreja que se rebelou, aquela igreja, aquela comunidade é uma comunidade, e às vezes há uma justificativa espiritual. Recentemente nós estamos lidando com um caso em uma das nossas igrejas, não nessa região, mas em outra região, mas a grande justificativa para não se submeterem, eles dizem: estão querendo se opor à obra do Senhor. Uma justificativa espiritual, santa. Mas no fundo aquilo está um espírito de rebeldia, de falta de submissão, de falta de obediência, uns aos outros no temor de Cristo. E assim nós poderíamos citar aqui muitos exemplos. E de pessoas também que resolveram, de uma maneira muito assintosa, desobedecer uma orientação de uma liderança, desobedecer uma orientação do seu líder espiritual, e resolveram abertamente seguir um outro caminho. E às vezes estão colhendo frutos amargos dessa decisão. Mas o que significa, e o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto? Será que a submissão é submissão cega, subserviente? O que a Bíblia nos ensina? Vamos ver a perspectiva positiva para depois vermos o que não é submissão. Vamos ver qual é a perspectiva bíblica a respeito da sujeição uns aos outros no temor de Cristo. A primeira delas que nós percebemos na Bíblia
é a perspectiva do relacionamento. Ou seja, o ser humano é um ser relacional. Você não nasceu sozinho, você não vive sozinho, você não existe sozinho, você não tem independência autônoma, vivência autônoma. Nós somos seres dependentes uns dos outros. Nós vivemos em comunidade. E nós precisamos de regras, nós precisamos de limites. Nós já mencionamos aqui, quando, por exemplo, falta energia elétrica na cidade. Como é que fica o trânsito? Caótico, porque cada um quer fazer o que acha conveniente e melhor. E que cada um quer fazer do seu jeito. Mas o sinal de trânsito é uma forma de organizar, de minimizar o caos que é a sociedade humana. E nós vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, somos seres relacionais, nós precisamos de regras, de princípios, de normas, de parâmetros, de limites. Nós precisamos. Nós dependemos uns dos outros. E nós não podemos viver como vivemos em comunidade. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isto. Isto torna a vida humana, onde reina este princípio, torna a vida humana insuportável, difícil. Porque nós precisamos aprender a viver em comunidade. Esse princípio do relacionamento. A segunda coisa é que na igreja, nós vivemos a perspectiva da mutualidade. Vocês já observaram que a Bíblia está repleta de passagens assim: aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, tende paz uns com os outros. Ou seja, você vive numa comunidade, e nesta comunidade você não está só, há sempre uma dimensão da mutualidade. Você dá e você recebe, você faz e você recebe, você age daqui e vem algo de lá. Esse princípio da mutualidade que faz parte da natureza da igreja, e que nós não podemos escapar disso. Nós somos o que somos porque vivemos num corpo, porque aprendemos, porque recebemos, porque assimilamos, porque interiorizamos. Porque aquilo onde nós vivemos, nós estamos recebendo, aprendendo. E você está interagindo, você também está dando. Esta troca permanente, que é o corpo de Cristo de uma maneira especial. Essa dimensão da mutualidade. Mas há também uma outra perspectiva bíblica, que é a perspectiva do discipulado. A submissão, ela tem que ser vista na perspectiva do discipulado. Quando você se propõe a seguir a Jesus, significa que você entende que Jesus vai à frente. E que você segue os passos de Jesus. E que você anda nos passos de Jesus. E que Jesus requer de você, para que você seja discípulo dele, e que você coloque em prática os seus ensinamentos. Aliás, ele disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, para você ser discípulo de Jesus, você tem que se colocar nessa perspectiva. Eu tenho que aprender o que Jesus ensinou. E como é que eu aprendo o que Jesus ensinou? Ligação direta com Ele? Não. Essa ligação direta com Ele é importante, mas você aprende através dos seus irmãos. Nós aprendemos através uns dos outros. Não é um anjo que chega para você e traz uma revelação. Meu servo, minha serva, eis que te digo, e traz uma revelação para você. Pode até chegar, mas o que você aprende é através da palavra, e você aprende uns com os outros. Eu já disse aqui alguns domingos anteriores, a fé é algo pessoal. Ninguém pode ter fé no teu lugar.
Ninguém pode crer no teu lugar. A fé é algo exclusivamente pessoal. Mas o exercício da fé, a prática da fé, aprender a seguir Jesus, é algo que é feito em comunidade. Nós aprendemos uns com os outros. E Deus te ensina, sabe como é que Deus te ensina? O ensino de Deus chega a você através de olhos, de mãos, de pés, de abraços, de olhares, de ouvidos. O ensino de Deus chega a você através de um sotaque. O ensino de Deus chega a você, tem cheiro. O ensino de Deus chega a você através de um perfil humano. Nós somos os instrumentos de Deus para ensinar. E precisamos estar atentos para receber isto. Se você se fecha para isto, você está perdendo uma das dimensões mais ricas da vida cristã, do discipulado, que você aprende de Jesus com o seu irmão, através do seu irmão, e às vezes até apesar dos nossos irmãos, mas a gente aprende. Às vezes eles nos ensinam como não deve ser, até nisso a gente aprende. Mas o que a submissão mútua não é? O que a obediência mútua não é? É preciso dizer, primeira coisa, que submissão mútua não é subserviência. A subserviência é você não questiona. Subserviência é você diz, fulano mandou, fulano disse para fazer assim, eu vou fazer, mas está errado, mas ele mandou. Em que você se anula, em que você não pensa, em que você renuncia ao pensamento. A fé não renuncia à inteligência, a fé não renuncia à razão, a fé nos desafia a pensar, a fé nos desafia a entender, a fé nos desafia a compreender de tal maneira que submissão mútua não é subserviência. Você se torna um boneco, você se torna um marionete na mão de uma pessoa. Há muitos exemplos tristes assim. Há algum tempo eu li a história, já mencionei isso aqui para os irmãos, de uma jornalista. Ela escreveu um livro chamado Feridos em Nome de Deus. O que ela conta nesse livro? Histórias nada exemplares de pessoas que obedeceram de maneira subserviente seus líderes, às vezes dando dinheiro, vendendo propriedades, entregando. Certa vez eu estava em Fortaleza, eu me lembro dessa história, e uma jovem senhora que passava por uma luta muito séria, recém saindo de um divórcio, mas uma mulher muito crente, lutando para vencer aquela crise, ficou com os filhos, cuidando dos filhos com muita dificuldade. E ela frequentava uma igreja dessa estilo comunidade independente, que era liderada por um profeta e uma profetisa. E o profeta profetizou: esse seu carro ainda vai ser meu. E ela recebeu, diz amém, se é de Deus. E entregou o seu único carro para este profeta e esta profetisa. E era o seu ganha-pão, ela era uma advogada. Precisava do carro para transportar os filhos para a escola, para o seu trabalho, ir ao fórum, visitar os clientes. E ela entregou o seu único carro. E agora o carro quebrou a caixa de marcha e o profeta estava devolvendo o carro, porque estava de olho em um outro carro mais chique, mais novo. E ela veio me contar essa história e ela não percebia a mutretagem por detrás disso. E eu fiquei assim escandalizado. Meu Deus, como pode as pessoas ficarem cegas por isto? E eu percebi que se eu dissesse para ela,
sai dessa, esses camaradas são pilantras, estão se aproveitando de você. Ela não ia me ouvir. E ela contava a sua história e eu fiquei ali orando. Meu Deus, o que eu digo para esta mulher agora? O que eu digo para esta mulher? E ela, enquanto contava a sua história, e Deus me deu uma luz e veio à minha mente. Diz: você já viu na Bíblia a história de Abraão e de Isaac? Quando Abraão subiu ao monte, sacrificou o filho, mas ele não deixou o filho lá, e Deus devolveu o filho para ele cuidar para o Senhor? Sim, eu sei. Então, esse carro é o seu Isaac, vai lá buscar o seu Isaac. Ele está com a caixa de marcha quebrada, mas conserta a caixa de marcha do seu Isaac, porque ele é seu, vai recebê-lo, porque ele é seu. Ela disse: oh, pastor, muito obrigado pela orientação. E ela foi receber de volta o seu Isaac, se libertando das garras daquilo que era uma subserviência de aproveitadores, que infelizmente estão aí. E se nós não temos consciência crítica, e se nós não percebemos, estamos sujeitos a ser manipulados em nome de Deus, sob a ameaça de castigo. A submissão mútua não é submissão cega, que tudo que a pessoa diz é verdade. Quando Paulo pregava em Bereia, era Paulo, doutor Paulo, o grande apóstolo. Mas o que os crentes bereanos faziam? Abriam a Bíblia para ver se o que Paulo estava falando estava fundamentado na Bíblia. Submissão não é submissão cega. Nós temos que aprender a ler a Bíblia. Submissão cega só funciona onde você não lê Bíblia, onde crente não lê Bíblia, porque onde crente que lê Bíblia, ele filtra pela palavra, ele ouve e se pergunta: onde que está isso na Bíblia? Onde que isso está baseado na Bíblia? Qual é o fundamento disso? Onde é que Jesus ensinou esse treco aí? Onde é que Paulo falou esse ensino? Sei não estou vendo isso na Bíblia. Mas submissão mútua também não é uma questão de superioridade e inferioridade. Alguém diz assim: eu estou mandando porque sou eu que estou mandando. Não existe isso. Não é questão status, cultura, posição social, posição econômica, títulos. Você pode ter muitos títulos, mas isso não é a base para a submissão mútua. E o fato de você não ter títulos, não ter cultura, também não é pretexto para você dizer: não é assim. O critério para submeter uns aos outros não está alicerçado nos critérios humanos, de superioridade social, cultural, econômica, de títulos, de honrarias. Não é este o critério. É uma submissão uns aos outros no Senhor, em Cristo. E já nós vamos explicar um pouco mais o que significa isto. Então, há algumas dimensões da submissão mútua, que é muito importante quando a gente aprender a submeter uns aos outros no Senhor, no temor de Cristo. A primeira dimensão é que é uma forma de você honrar aquele irmão que Deus colocou que você está sob a liderança dele. Pode ser no ministério, pode ser num departamento na vida da igreja, mas se aquela pessoa foi colocada naquela função, a submissão precisa ser exercida, porque esta é uma maneira de você honrá-lo. Não é porque ele é superior, não é porque ele é mais importante, não é porque eu sou inferior, não é porque ele tem títulos, não é porque ele fala mais grosso, não é porque ele dá o tapa na mesa, dá um murro na mesa e impõe ordem na casa, mas é porque é uma forma que você o honra, porque Deus o colocou naquela posição,
E a Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus. E se aquela pessoa está naquele momento, temporariamente naquela função, seja no teu trabalho, seja na tua escola, seja na igreja, você precisa honrá-lo, honrá-la. E você reconhecer que ela está exercendo aquela função. E ela precisa ser reconhecida. Porque amanhã ou depois, se você for colocada naquela função, naquela mesma posição, você precisa também de ser honrado, honrada, reconhecido, respeitado. E você precisa oferecer isto quando você está nessa circunstância. Tem alguém na sua vida que dirige a sua vida, que nesse momento está com a responsabilidade de orientar, de decidir. Você precisa honrar esta pessoa. E muito mais na igreja. Nós devemos aprender a dar honra. Honrar a pessoa. Porque Deus a colocou ali. Porque ela tem essa posição. É interessante que Davi honrou a Saul. Saul tinha tudo para ser desonrado, tudo para ser desobedecido, tudo para ser contestado. Davi teve a oportunidade de exterminar a Saul, de matar a Saul 2 vezes. Mas ele não quis fazer isso, não interessa. Ele é o rei. Ele está cometendo um monte de besteira, mas ainda ele é o rei. E diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deus o colocou lá, então ele é problema de Deus, não é meu problema. Deus o colocou lá. E por causa de Deus eu preciso honrá-lo. E Davi honrou a Saul. E houve um momento que Davi foi honrado. Teve legitimidade no seu governo. Porque ele aprendeu a submeter e a honrar quem naquele momento estava exercendo a autoridade. A segunda coisa, a dimensão da submissão mútua, que esse é um desafio de você ser uma pessoa ensinável. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu já vi essa palavra aí. Se não existe, então nós estamos criando aqui, é um neologismo. É ensinável. Você é uma pessoa ensinável, que se deixa ensinar? Você se submete a um ensino e você diz: tá bom, eu quero aprender. Você é uma pessoa que está disposto a aprender e a submeter a uma orientação, a uma direção, a uma instrução? Você é uma pessoa ensinável? O discípulo de Jesus precisa ter essa dimensão de ser uma pessoa sempre pronta para receber orientação, sempre disposta a receber correção. Às vezes tem correção que não é boa, que não são boas. Há correções que às vezes mexem com o nosso ego, ferem a nossa imagem, mas às vezes elas são necessárias. Nós precisamos ser corrigidos. Às vezes nós precisamos ser contidos. Às vezes precisamos ser repreendidos. Às vezes precisamos ser admoestados, exortados. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. E nós precisamos ser pessoas ensináveis. Pessoas que se permitem ser ensinadas. Pessoas que se permitam ser exortadas. Quantas pessoas padeceram ruínas, entraram em processos de autodestruição, porque não ouviram uma voz dizendo: não vá por este caminho, não siga essa direção, não tome essa atitude, não faça isto. Nós precisamos ser ensináveis. Precisamos estar maleáveis ao ensino que vem do Senhor através dos nossos irmãos e irmãs. Mas há uma terceira dimensão
da submissão mútua é que Deus nos desafia a nos submetermos uns aos outros, porque essa é uma forma de trabalhar o nosso caráter. Nós precisamos ser trabalhados no nosso caráter. Nós não nascemos prontos enquanto discípulos. Nós não nascemos formados. Nós trazemos sequelas, heranças péssimas da nossa criação, da nossa história de vida, do nosso contexto familiar. Nós trazemos essas heranças. E nós trazemos isso para dentro da igreja. E nós queremos às vezes reproduzir no ambiente da igreja certos hábitos e atitudes que nós tínhamos no estilo de vida antiga. Mas Deus quer trabalhar o nosso caráter. Deus precisa moldar o nosso caráter. Como o oleiro molda o barro e vai moldando. De repente não dá certo, a massa começa de novo e vai moldando. E vai burilando. E nem sempre isso é fácil. Jesus utilizou a imagem da videira, dos ramos. O ramo que não dá fruto, ele corta, ele poda. É o que Jesus faz na nossa vida. Muitas vezes ele poda atitudes nossas, excrescências, aquilo que é excesso, aquilo que atrapalha. Vocês sabem que a videira, a parreira, ela quando viceja toda aquela folhagem. Meu pai tinha parreira no sítio. Aquela folhagem bonita, toda verde. E eu olhava meu pai, ia lá e ele cortava, ficava só os talos. Aquele espetáculo, mas ficou tão feio, né? Estava tão bonita a parreira, aquela folhagem linda, aqueles ramos. Mas se ele não cortasse a seiva, a força que transforma em uva, seria destinada para alimentar as folhas. Mas as folhas, o que seria das folhas? Era preciso cortar para que a energia que a planta estava sugando do solo se transformasse em uva. E logo após a poda, a gente viu o espetáculo na parreira surgindo as pequenas uvas, os cachinhos de uva. Por quê? Porque o excesso foi cortado, o excedente foi eliminado, o que atrapalhava. É isso que Jesus faz na nossa vida, faz na tua vida. Nós precisamos ser podados, nós precisamos ser trabalhados. E às vezes um irmão que tem que chegar na nossa vida, e a gente precisa receber isto, porque às vezes você não percebe, atitudes que você não percebe. Às vezes tem coisas que você faz que você não percebe, é igual mau hálito. Às vezes você não percebe que está com mau hálito. Mas tem que ter um irmão, uma irmã, que diz: meu irmão, você está com mau hálito. Ou escova o dente, ou vai num médico, ou vai num dentista, porque há um problema. E às vezes as pessoas precisam dizer: meu irmão, minha irmã, não é assim. Deus precisa trabalhar o teu caráter, o meu caráter. E ele precisa submeter uns aos outros no temor de Cristo, para que Deus trabalhe o nosso caráter. E porque Deus resiste aos soberbos. Soberbo não tem vez com Deus. Os soberbos, nariz empinado, eu sei tudo, eu posso tudo, não preciso de ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na minha vida mando eu. Não se meta. Cuide da sua vida, que da minha cuido eu. E as pessoas dizem: se você quiser se importar com a minha vida, paga as minhas contas. Não dizem assim. Como se a gente não devesse contas uns aos outros e você não precisasse ouvir um ao outro. E nós precisamos, porque nós não sabemos tudo, não podemos tudo, não enxergamos tudo, não compreendemos tudo, e alguém precisa chegar para você e dizer, e você precisa estar aberto, e você receber com humildade aquilo que Deus está falando através do irmão. Deus resiste ao soberbo. O soberbo não aprende. A Bíblia diz no Salmo 25 que Ele guia os humildes. Sabe por que Deus guia os humildes? Porque o humilde não tem vergonha de perguntar para Deus.
Humilde não tem medo de perguntar para Deus. Humilde não tem medo de chegar para os seus irmãos e dizer: meu irmão, o que eu faço? Que decisão que eu tomo? Eu estou angustiado aqui, eu não sei que rumo seguir. Eu estou em apuro, estou em dificuldade. Estou passando por problemas, o que eu faço? O humilde, ele reconhece que ele precisa de ajuda. E Deus o guia. E Deus o orienta. Porque o humilde sabe que precisa de orientação. Mas o soberbo não se permite ser ensinado. Talvez você pergunte: mas como é que a gente pode seguir este caminho? Como é que a gente pode seguir esse caminho? Eu gostaria de dizer a você: isso é possível porque nós vivemos uma nova vida em Cristo. Isso é possível por causa de Cristo. Isso é possível no poder que Cristo nos dá. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, humanamente nós não gostamos de dar satisfação para ninguém. Humanamente você não quer dar conta da sua vida para ninguém. Do ponto de vista humano, nós somos isto. Não se meta, cuide da sua, que eu cuido da minha, e pronto. Fique na sua, eu fico na minha. Humanamente nós somos isto. Não adianta você se enganar que nós somos isto. Mas quando Cristo passou a habitar em nós, nós nos tornamos novas criaturas. Nós somos gerados para uma nova vida. Somos novos seres. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. Mas também, irmãos, é por causa de Cristo. Sabe por que é por causa de Cristo? Porque Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Obediente e obediente até a morte de cruz. Ele decidiu obedecer. Era difícil, mas Ele resolveu obedecer. E obedecer até o fim. Sem reservas. É por causa de Cristo. Você segue a Cristo? O nosso Cristo foi obediente. O Pai enviou, Ele obedeceu. Disse: eu faço o que lhe agrada. E fazer a vontade do meu Pai é minha comida, é minha bebida. E eu me ocupo de fazer a vontade do meu Pai enquanto é dia, porque eis que vem a noite e ninguém há que possa trabalhar. É por causa de Cristo. Não é por causa do irmão que é superior, importante, fala mais grosso, é mais inteligente. Não, é por causa de Cristo. É por causa de Jesus que você obedece. É por causa dele. Mas também é no poder que Cristo dá. Esse é um poder que vem dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso até obedecer uns aos outros, mas é porque ele me fortalece. Eu me submeto, eu me sujeito, porque ele me dá forças, e assim eu posso obedecê-lo. E eu queria encerrar deixando 2 desafios. O primeiro deles é que nossa obediência é sempre delimitada pela palavra de Deus. A gente obedece por causa da palavra de Deus. A gente obedece com base na palavra de Deus. Quando algo contraria a palavra de Deus, você tem que se levantar e dizer: não posso te obedecer, porque isso contraria a palavra de Deus. Isso que os cristãos primitivos fizeram. Estavam prontos a obedecer a César, o imperador. Mas quando César disse: queima incenso a César e diga que César é Senhor, apenas uma vez, ele dizia: não, só há um Senhor e é Jesus. Mas então vocês vão ser lançados às feras, vocês vão ser lançados na arena, para os animais comê-los, vocês vão ser queimados, vocês vão sofrer martírio, tortura,
E os cristãos diziam: não podemos abrir mão. Nesse ponto temos que desobedecer a César. Nós temos que obedecer a Deus, porque aqui está em jogo um princípio da palavra de Deus. E a segunda coisa que eu queria deixar com você, nesta palavra de encerramento, é que se você está numa posição de autoridade, Deus te colocou numa função de autoridade, de liderança na igreja, ou se você vai exercer, de alguma maneira todos nós somos liderados ou estamos liderando, em maior ou menor grau. Neste ou naquele tempo, todos nós estaremos transitando nesta posição de liderados e de líderes. Mas eu gostaria de dizer a você que a nossa autoridade emana da nossa obediência. Só tem autoridade quem aprendeu a obedecer. Crente desobediente não tem autoridade, nem perante os seus irmãos, nem perante o grupo que ele lidera, e nem perante o diabo. A nossa autoridade é espiritual, e ela emana da nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Paulo e Barnabé, quando se depararam com Elimas o mágico, aquele enviado do Satanás para atrapalhar a pregação do Evangelho, houve um momento que Paulo e Barnabé olhou para ele: ó filho do diabo, até quando vai perverter os caminhos do Senhor? Você vai ficar cego. E ele ficou cego. E ali Paulo exerceu autoridade. Sabe por que Paulo tinha autoridade? Porque quando a igreja mandou, eles obedeceram, foram enviados para a obra missionária. Quando o Espírito mandou, eles submeteram. Nós precisamos aprender esse princípio da submissão. Quando você está em desobediência, você perde a autoridade. E a nossa autoridade, ela é espiritual, e que emana da nossa submissão ao Senhor Jesus, à sua palavra e uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós damos-te graças pela tua palavra. E damos-te graças pela tua palavra que nos ensina. E nós te pedimos que ela seja aplicada aos nossos corações, de tal maneira que, ó Deus, a tua palavra se transforme em vida, ações, conduta, hábitos, estilo de vida. E que a nossa submissão a Cristo se reflita no nosso estilo de vida, e que aprendamos a nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, por quem oramos hoje e sempre. Amém.